eu sou a Mari Muradas, eu sou educadora Feldenkrais, eu sou doula de parto e de adoção e eu sou filha via adoção. Eu fui adotada aos 5 dias de vida, em 88, e foi ao longo da minha trajetória como doula. Eu morava na Califórnia, eu me tornei doula de adoção lá. Eu já tinha trabalhado, né, como doula de adoção lá, e quando eu voltei para o Brasil, a Maíra se conectou comigo, ela estava no seu processo e a gente reestruturou e criou Doulas de Adoção Brasil, Instituto, um moldes diferente da atuação que eu fazia nos Estados Unidos. A gente está nessa jornada desde 2018. Eu sou Maíra Aiello, eu sou psicóloga, sou mestranda em psicologia, trabalho com psicologia perinatal e parental desde 2015 e ao longo dessa jornada, a minha vivência pessoal como mãe via adoção foi moldando esse caminho de estudar o campo da adoção dentro da psicologia perinatal e parental. Ao longo desse caminho, antes da minha filha chegar, eu conheci a Mari, conheci a história dela e a atuação, né, como doula de adoção nos Estados Unidos, e eu já atuava aqui no Brasil formando doulas num espaço de maternidade humanizada. E aí eu falei, por que não? Eu quero ter uma doula de adoção para acompanhar a minha jornada. Meu filho não vai chegar, né, num parto humanizado, mas pode chegar acompanhado de uma doula. A gente se conectou e construiu esse trabalho pioneiro, né, no Brasil, né, essa inovação, então, de conectar a atuação da doula nesses moldes do Brasil com o cenário da adoção, né, o modelo da adoção brasileiro também, trazendo essa expertise da Mari com a doula de adoção americana. Ao longo desse processo, minha filha chegou, então me tornei mãe, e aí, principalmente no puerpério, isso ficou mais nítido quanto é válido, importante e necessário para as famílias. E a doula, ela é uma profissional capacitada nessa escuta e nessa validação, nesse apoio emocional, nesses momentos de transição da nossa vida. Existe a doula de gestação e parto, existe a doula de pós-parto, existe a doula de adoção e existe a doula do fim da vida, que auxilia família e pacientes nesses processos de medidas paliativas. Quando a mãe me procurou, fez todo o sentido, primeiro nessa validação emocional do que ela estava vivenciando, que era, existe o puerpério na adoção, o que você está sentindo agora é puerpério. Essa mudança, né, o ato de cuidar de um outro ser, faz com que a gente tenha alterações hormonais e que coloque tanto a mãe quanto o pai nesse processo de puerpério, que é um período de adaptação. E só o fato de nomear e validar isso já faz com que o processo seja completamente diferente de um processo solitário, porque a adoção, principalmente ainda aqui no Brasil, ainda está cercada de muitos tabus e preconceitos. E a maternidade, ela acaba já se tornando algo muito solitário nesse processo do puerpério. A mãe está se redescobrindo uma nova pessoa, tá ali muitas alterações na rotina, muitas das pessoas que chegam não são os palpites que você gostaria de ouvir, não te validam, né, te deixam mais insegura. E aí na adoção isso acaba sendo ainda mais solitário, porque as pessoas ainda têm esse imagético de falas muito preconceituosas ao redor da adoção, né? A gente percebe muito no acompanhamento que a gente faz que os pretendentes eles vão para duas categorias, ou os corajosos ou eles são completamente loucos, né? Ninguém tá nesse lugar de vai ser assim, né? Validando essa parentalidade como qualquer outra via. A criança, ela só chega na família via adoção, é só a via de nascimento daquela parentalidade. Aquela família já existe bem antes da criança existir. A gente não entra nesse lugar de completude, é transbordamento, são seres completos se encontrando e se vinculando, construindo esse laço. A doula, ela faz um processo tanto de curadoria de informações, quanto de apoio emocional. A doula está ali para estar nesse amparo e fomentando perguntas e reflexões para que a pessoa se sinta confortável para ir em busca das suas respostas, que fazem sentido para si. Ser pai e mãe não é receita de bolo, não existe fórmula mágica. A gente está num momento do mundo que é muito rico de informações, mas que é muito importante que as pessoas reconheçam em si as suas potencialidades e filtrem essas informações do que faz sentido para elas, para que elas se sintam seguras nas suas escolhas, né, conscientes. Então, a doula de adoção, ela faz esse papel de apoio em qualquer etapa do processo de adoção, seja a pessoa que deseja adotar e não sabe por onde começa, seja a pessoa que já deu entrada na vara da infância e juventude, já está habilitada e deseja
se tornar nesse processo uma espera ativa, né, potente de informações e de reflexões, ou seja, no puerpério, que é no período de pós-adoção, ou com adultos que foram adotados. Então, a gente também faz esse acompanhamento, esse auxílio para lidar com características e particularidades da adoção, com acolhimento e apoio emocional. E esse trabalho, ele acontece de uma forma compondo uma equipe multiprofissional, né? Então, a gente atua em parceria com outros profissionais de ajuda, como psicólogos. Então, a doula não substitui a atuação profissional de um psicólogo, da equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude, formada por psicólogos e assistentes sociais. Não substitui o trabalho de grupos de apoio, cada qual tem sua função dentro desse campo como atores da adoção junto à família. E sempre o nosso foco como doulas de adoção são as crianças e adolescentes. Preparar essas famílias ou acolher essas famílias que estão vivenciando a parentalidade via adoção para que elas se tornem adultos que cuidam, pais melhores, profissionais melhores, com mais informação e conhecimento para atender e acolher e ajudar as famílias. E tudo isso é baseado em estudo e evidências científicas, né? Então, a gente se baseia em estudos da psicologia, da neurociência, da comunicação não violenta, da antropologia, da antroposofia. Então, a gente se baseia em estudos que permeiam esse processo psicoemocional da formação da família, da ampliação da família, da parentalidade, de traumas, do sistema emocional da criança e dos adultos, né? E tudo que envolve os aspectos emocionais da parentalidade. É um dos nossos papéis também, além desse atendimento individual, né, de acompanhar, é também trazer essas reflexões para a sociedade. Então, a gente faz parcerias com pediatras, com escolas, com empresas, para que a gente consiga entender e levar a informação sobre a adoção, quebrando esses tabus e preconceitos. Quando a gente fala de adoção no Brasil, a gente tem que entender que a gente está atuando só com adoções legais, seguras e para sempre, via ECA, né? E que isso é o papel da adoção moderna, de garantir famílias para essas crianças. E não na ideia da adoção clássica, que era garantir filhos para pais. Como que a gente prepara essas pessoas e prepara essa sociedade para que acolha essa criança nas suas potências? A gente fala que é muito isso, é importante a gente transformar o filtro que a gente enxerga a adoção nas suas potências, porque são muitas histórias positivas de ressignificação, de acolhimento, de construção de vínculo, de respeito, desde sempre, né? Desde a família de origem, a particularidade da criança e esse processo de vinculação que vai acontecendo no dia a dia e que é inerente da parentalidade, né? Num filho biológico a gente vai se vinculando ao longo dos dias dos cuidados, a gente não se vincula instantaneamente, não ama profundamente instantaneamente, né? É uma construção. E, infelizmente, ainda existem muitos preconceitos e tabus em relação à adoção, então com esse nosso trabalho, a gente também tem esse objetivo de, né, fazer essa desmistificação, né, dissolver um pouco esses preconceitos, né, e tabus em relação à adoção, como rótulo, como incapacitante em relação às potências que a Mari trouxe, né, do desenvolvimento das crianças, do relacionamento familiar e do desenvolvimento dessa criança enquanto adulto, né, enquanto ser humano, né, em todas as suas potencialidades. Então, a gente percebe que quanto mais a gente fala sobre isso, né, em espaços diversos, e não é só com famílias que vivenciam adoção, né, com todas as famílias que vão conviver com essas famílias, né, então que a gente possa, assim, diminuir esses tabus e trazer a adoção, né, como uma característica dessa família, da criança que chegou, e fazer esse entrelaçamento das histórias, né, de uma forma saudável e positiva. Alguém deseja ter uma doula, nosso primeiro passo, a gente recebe um cadastro, né, essa pessoa preenche um cadastro, onde ela coloca algumas informações sobre em que momento ela está em relação à adoção, quais são as questões que ela quer trabalhar com uma doula, se ela está realizando, essa é uma questão muito importante, a gente só atende famílias que vão realizar a adoção, que estão realizando a adoção via Vara da Infância e da Juventude, então via o Sistema Nacional da Adoção. Então a gente pede qual é a comarca, né, que essa família está cadastrada ou está se habilitando, por exemplo, e a gente indica para a nossa rede de doulas. Então, além de nós duas como idealizadoras, né, fundadoras e atuantes no Instituto, nós temos doulas que a gente forma e doulas espalhadas em alguns estados do Brasil,
né, que participam do nosso curso de formação, e a gente indica para essa rede de doulas, né, que por conta da pandemia os atendimentos estão sendo todos online, então isso facilita com que a gente consiga conectar as famílias interessadas em ter uma doula com as doulas certificadas por nós. Então a gente faz esse match, essa conexão. Então a gente conhece um pouco da história dessa família e conhecendo as especificidades das nossas doulas, a gente faz esse match de conexão. A gente fala que é o Tinder da adoção, da doula de adoção, né? A gente conecta histórias, né, que vão poder trabalhar juntas de uma forma potente, porque a gente entende que a doula tem esse caráter de muito de proximidade, desenvolver uma conexão, e assim essa doula vai realizar o atendimento. Então os atendimentos são individuais com a família, podem ser encontros semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com o combinado entre a família e a doula, de acordo com a necessidade, às vezes é mais intenso, às vezes é mais espaçado, né? E via uma contribuição espontânea, né? Vira uma contribuição consciente, que a gente fala, que essa família vai fazer para ter essa troca e esse equilíbrio do dar e receber entre a família e a doula. A gente também tem um projeto social, onde a gente realiza o atendimento a famílias que, né, por alguma questão não têm condições financeiras de arcar com o custo de uma doula. Então, a gente indica e conecta com as nossas doulas em formação como parte do estágio na nossa formação de doulas. Então, a gente tem esses dois braços, do atendimento particular e do atendimento social. Então, a gente sempre atende, todas as pessoas são contempladas, né? Todas as pessoas são contempladas para ter o atendimento de uma doula ao longo desse processo, que ele não tem um tempo, né? Então, essa doula é uma pessoa que vai estar acompanhando a família ao longo da sua jornada. Algumas pessoas já procuram no início, que a gente acha que é muito válido, e a doula de adoção vai acompanhando ao longo desse processo. A gente tem um espaço que é uma comunidade que chama Fomos Adotados, que é uma comunidade onde a gente traz as narrativas e as perspectivas de filhos que foram adotados, adultos que foram adotados, e ele acontece via áudios que são compartilhados pelo Hotmart, nessa comunidade onde a gente vai estar trazendo tanto os estudos relacionados às pessoas que foram adotadas, quanto quais são as principais questões para que essas pessoas encontrem o seu espaço de pertencimento, e onde a cada episódio a gente convida a um profissional para também comentar e trazer a sua perspectiva sobre aquela questão que foi trazida naquela narrativa única, exclusiva e individual. Então, tem sido um trabalho de acolher essas pessoas, né, que muitas vezes não tiveram um acolhimento ao longo do seu processo de adoção, para que elas se reconheçam e que a gente consiga também levar essas informações para outras famílias lidarem com maior potência e maior acolhimento com seus filhos. Essa união, eu acho que essa é uma grande característica do nosso projeto, essa união da Mari com a vivência dela enquanto filha e a minha vivência enquanto mãe, e a gente unindo os nossos saberes científicos, né, da nossa atuação profissional, dos nossos estudos e aprofundamentos em relação à vivência da adoção, né, e a tudo que ela envolve, né, ao longo da jornada do desenvolvimento humano. E essa comunidade que a Mari falou do Fomos Adotados é algo que é aberto, né? Então a gente parte da perspectiva dos filhos que foram adotados, mas ele é aberto para pais, para profissionais, para família, então em qualquer etapa do processo, porque a gente acredita que a gente precisa ouvir o que os filhos têm a dizer, né? Ouvir as suas experiências, ouvir as suas dores, ouvir as suas felicidades, ouvir as suas questões, e assim a gente vai estar, então, abrangendo essa visão sistêmica em relação à adoção. Que a gente cada vez mais dê voz a filhos e as famílias de origem e as famílias via adoção. Quando a gente começou esse projeto, sempre foi um dos nossos maiores objetivos era entrar em todos os espaços da sociedade falando sobre adoção nas suas potências. E a escola, para quem foi adotado, como eu, é sempre um lugar muito sensível. É sempre um lugar onde um momento ao longo da vida rola um deslize de um exercício de uma atividade de Dia das Mães, que pergunta da gestação. Rola isso até hoje, em 2021, a gente recebe esse tipo de relato. E para nós pais também dá muito medo, porque a gente fala, o que será que vai vir no mês do Dia das Mães? Será que eles vão pedir uma foto da barriga ou para contar como foi a história do nascimento? Como que isso vai ser para a criança? Então, quando você rotula a criança como ou amiguinho adotivo de fulano, a gente muitas vezes está colocando ali ele num lugar de vítima, de fragilidade e de uma microviolência que aquela criança acaba sofrendo. A gente poder também dar voz e lugar
para a parentalidade adotiva é muito significativo.